Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração, essa tarde gostosa, que Deus está dando essa oportunidade, de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome do nosso Mestre Jesus. E sendo assim, como eu falo sempre, vamos cantando e orando, É a prece que Jesus nos deixou, que é o Pai Nosso. Eu falo sempre que é só abrir a boca, a voz sai. Vamos cantar, minha gente. Vinde, Jesus, vinde, Mestre. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos vocês. Em segundo lugar, como sempre falamos, sejamos nós gratos a Deus por mais esse momento concedido a nós, pelas oportunidades do dia a dia que nós temos para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. A questão de hoje, que é do contexto, Lei da Adoração, destaca-se a questão 657, onde Kardec pergunta aos espíritos, faz o seguinte questionamento: as pessoas que se abandonam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e não pensando senão em Deus, têm algum mérito aos olhos de Deus? Então, o que é uma vida contemplativa, que é no sentido religioso? Simplesmente é a pessoa, o monge, a monja, que vai se dedicar a uma vida fora da família, fora da sociedade, fora do mundo, e ela vai se confinar em fazer orações. É ruim
Naturalmente que não. Mas o que os espíritos respondem? Respondem que não teria nenhum mérito no sentido de que não fazendo nem o bem nem o mal, não seria uma pessoa útil para o próximo. Mas vamos fazer aqui as nossas ponderações conforme os espíritos esclarecedores da doutrina nos mostram. Então, a doutrina espírita, ela é bem clara nesse sentido em afirmar que a vida de contemplação, longe dos combates do mundo, ela nada naturalmente vai contribuir para a melhoria própria e também das pessoas. Mas digamos que uma pessoa, ela precisa, o espírito precisa de uma encarnação que vai colocar limites na sua vida, ela vai aprender a obediência, ela vai ter um descanso para não fazer coisas piores, não comprometer seu futuro. Então, naturalmente, nesse meio de tempo, ela vai ficar num claustro, num convento, ou seja, numa montanha, como fazem os nossos irmãos hindus, ela vai descansar, ela vai aprender, ela vai retomar suas forças. Então, não é de todo mal assim. E também podemos dizer que renunciar à vida social, à união afetiva com as pessoas que nós amamos e o convívio familiar, então, terá sim também seu grande mérito a partir do momento que as pessoas o fazem para melhorar, trabalhar, ou então para ter essa convivência com o próximo. Se o semelhante, se na verdade essa convivência nós aprendemos na sociedade, sabemos que o ser humano é um ser totalmente social e ele tem a necessidade da companhia, do aconchego, do calor humano. Então nós sabemos que esse convívio, a pessoa que se dedica a esse trabalho de melhorar a sociedade, na verdade ela vai enfrentar os desafios, o difícil exercício do amor ao próprio, como também o perdão, a prática do perdão. E é aí que ele vai se expressar na verdadeira contribuição para com o Criador, Deus no caso, ajudando o próximo, dando os bons exemplos, uma vida reta, correta, assim como o foi Jesus. Temos exemplos, e muitos, podemos citar, Madre Teresa de Calcutá. Não se casou, dedicou toda a sua vida aos sofredores. Não diferente também Chico Xavier, que não constituiu uma família, mas ele cuidou dos familiares que ficaram na sua responsabilidade, como também se dedicou sua vida todinha ao próximo, à humanidade, à coletividade, mais do que a si próprio. Isso foi do Chico Xavier, enquanto os outros também que têm, assim, no mesmo sentido, independentemente de citar no sentido religioso. Então, também, mais um item, mais uma justificativa. Aos que buscam a vida contemplativa, na verdade, aquela Eva, ela faz, como nós já falamos logo no começo, é como um estágio para a alma. Ela necessita desse estágio, porque ela procura algo real para a sua vida, para a edificação espiritual. Então, na verdade, ela não está se encontrando, ela procura um abrigo onde ela vai ganhar força, ter um apoio e ter um alívio esses momentos que ela vive aqui na Terra. Então, à primeira vista, a nós parece que essa vida contemplativa, ou a vida da contemplação, de nada serve, evidentemente, para nós, que nós arregaçamos as mangas e vamos praticar o bem na medida do possível, na medida do nosso alcance. Então, na verdade,
elas estão se preparando, essas pessoas que entram para esse mundo, elas estão se preparando para um futuro, para um trabalho, e naturalmente um trabalho no futuro de uma grande valia. Então elas precisam desse descanso. Então não há que se fazer um julgamento, uma crítica, ou então até uma reprova. O espírito necessita desse estágio. Quem sabe nós quantos já não fizemos em dias outros passados. Então, na verdade, não cabe isso naturalmente ao espírita, que ele sabe que a vida, a caridade é movimento, é trabalho, é sempre estar em alerta com aquilo que nós podemos ou alcançamos fazer. Então, na verdade, não há demonstração mais forte, mais evidente do que Jesus, que mostra essa necessidade de convivermos uns pelos outros, tendo como um ponto convergente na nossa vida o bem comum. Primeiro, nossa família, depois aqueles que nós podemos ajudar, que nós sabemos que as necessidades são grandes e muitas nos dias de hoje. Que Deus nos dê essa força, nos dê essa coragem e nos dê também sempre a vontade de crescer e progredir. E como sempre falamos, que nós possamos dar sempre o melhor de nós. Muito obrigado pela preciosa atenção de vocês. Boa tarde a todos, amigos queridos. Então nós estamos reunidos aqui hoje novamente para falar do Evangelho de Jesus, que na verdade é o nosso grande remédio, né, do qual nós não podemos nunca prescindir. Então, o Livro dos Espíritos hoje nos trouxe a respeito da prática da caridade na vida, falando dessa questão, então, da gente se colocar, né, fora da vida, onde a gente não faz o mal para ninguém, onde a gente evita conflitos, versus a questão de estar no mundo praticando a caridade. E o Evangelho da nossa tarde de hoje, ele é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo amai ao próximo como a si mesmo, e hoje particularmente falando do item 13, que é fé e caridade. Então nós vamos falar um pouco dessa questão. O que é a caridade? Caridade é a mesma coisa que amor? Nós dizemos que a caridade é o amor em ação, né? É o amor na prática, é agir em nome do amor. E aí o Evangelho de Jesus, né, ele é esse guia para nós, ele é esse roteiro da prática da caridade, ele é o amor em ação porque Jesus é o próprio amor. Jesus é a personificação do amor. Jesus veio trazer a boa nova, mas não a boa nova de Jesus. Jesus não trouxe a sua boa nova, Jesus trouxe a boa nova de Deus, porque Jesus é a boa nova. Jesus é a boa notícia. Ele é a palavra de Deus. Ele é o exemplo. Quando Jesus veio à terra, foi como se Deus nos dissesse: eis aí o que vocês estão destinados para ser. Ele é guia e ele é modelo. Como diz a própria questão 625 do Livro dos Espíritos, que é uma questão que a gente fala tanto, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos, existe algum modelo que o homem possa seguir de perfeição? E os espíritos dizem pura e simplesmente: vede Jesus. Jesus é o guia e modelo, Jesus é o exemplo, Jesus é a boa notícia, Jesus é Deus dizendo: esse aí é o que vocês vão ser amanhã. Não tinha aquele comercial, né? Esse é você amanhã. Então, Jesus é você, eu, amanhã. Porque não tem isso, não tem como fugir desse fato. Estamos destinados à mesma perfeição que Jesus demonstrou para nós. A perfeição no gesto,
a afabilidade, a doçura, a indulgência, a misericórdia, a capacidade de perdoar sem limites, a sabedoria plena, o conhecimento de todas as coisas, o dom, sim, de curar e reconstruir tanto corpos quanto almas, a uma simples presença, a um simples toque. Por quê? Por magia? Sim, pela maior de todas as magias, amor. Um amor que Jesus, ao longo da sua evolução, aprendeu a desenvolver ao mesmo nível dos espíritos mais elevados de Deus. Parceiro e igual nas atitudes e no comportamento com Deus. Então, esse amor permitiu a ele fazer as maravilhas que fez. Mas as maravilhas que Jesus fez quando ele esteve aqui, né? O fato de ele tocar um leproso e o cara que não tinha um dedo, não tinha um pedaço do nariz, reconstruir num toque. Coisas que deixavam as pessoas fascinadas. Isso foi pequeno perto do grande milagre, se nós podemos assim dizer, que Jesus operou, que é o milagre que Ele está operando ainda agora, reconstruir os nossos espíritos ignorantes, cansados, frágeis, para que nós nos tornemos fortes, como são fortes os espíritos luminosos, porque os espíritos luminosos são fortes, nada os derruba. Eles são, né, como diz, o esqueleto deles é de diamante. Nada é mais poderoso, nada é mais forte do que um espírito luminoso. Por quê? Porque ele tem fé e caridade, que é o nosso tema de hoje. Mas o que é fé? Fé é acreditar em Deus, alguns diriam. E na realidade, acreditar é só uma pequena parte. Acreditar é o começo. Na verdade, se nós formos buscar a origem da palavra fé, lá no latim antigo, fé vem da palavra fides, que no latim antigo quer dizer fidelidade. Fé é fidelidade. Fidelidade a quem? Bom, se é fé em Deus, é fidelidade para com Deus. Mas para eu ter fidelidade para com alguém, né? Para eu ser fiel a alguém, eu tenho que me relacionar com esse alguém. Se eu sou fiel a um amigo, se eu sou fiel ao meu esposo, eu sou fiel porque me relaciono. Eu sou fiel com ele, ele é fiel comigo, porque nós temos um relacionamento. Então a fé, ela pressupõe que eu me relaciono com Deus. Eu tenho intimidade com Deus. E como é que eu conquisto essa intimidade? Eu conquisto essa intimidade através de agir segundo os preceitos de Deus. Existe uma coisa, né, que a gente fala assim, e ter confiança. Porque isso é uma coisa muito importante, né? Eu acredito em Deus, né? Mas aí a hora que a batata assa, como diz o povo, né? Na hora que o calo aperta, que o problema aparece, eu me desespero. Me desespero porque muitas vezes eu aprendi a me relacionar com Deus de um jeito errado, né? Ao longo das nossas muitas vidas, nós estamos aí tateando, né, nessa relação, tentando entender uma religiosidade que muitas vezes, ao invés de nos aproximar, nos afasta. Porque nós pensamos em Deus, muitas vezes, como se Ele fosse uma programação, uma máquina, né? Então tem as leis de Deus, e aí dentro dessa lei tem, né, o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, e aí vai ser assim. É como se Deus fosse aqueles computadores que atendem a gente no telefone, sabe? Né? Então é como se eu dissesse assim, estou lá na minha situação difícil, eu falo, Deus me ajuda. E aí, né, Deus, um robô, vai olhar assim, bom, consultando, programação espiritual, revendo provas e expiações, pecados passados, é isso. Ou como se, pior, né? Como se Deus fosse a moça do telemarketing. Para provas e expiações, diz que 1.
Para pecados, diz que 2, né? Gente, Deus é amor, Ele me conhece, Ele me criou, Ele te conhece, Ele te criou. E Ele te criou com um propósito. E os propósitos de Deus, como diz Emmanuel, Deus não estabelece propósitos a esmo, porque tudo que Deus propõe vai acontecer. Está entendendo isso? Tudo que Deus propõe vai acontecer. Não é que nem a gente, eu me proponho a fazer um curso ano que vem, mas daí no meio do caminho eu desisto, ou não dá certo, né? Falta possibilidade, eu não vou. Deus não propõe a esmo. Os propósitos de Deus acontecem. E acontece que nós somos propósitos de Deus. Ele nos propôs. Um dia, lá na noite dos tempos, há muitos bilhões de anos talvez, Ele criou. Cada um aqui. Ele criou. Foi uma emanação de amor única. Porque como você, não tem ninguém para Deus. Só tem você. E aí Ele propôs que Ele te criaria para a perfeição e absoluta. E os propósitos de Deus acontecem. Então você está fadada a ser perfeito e perfeita. Entende? E os meus tropeços? E os meus equívocos? E os passos atrás que eu dou? E meu lado falível? E quando eu fracassei? Outra chance. De novo, e de novo, e de novo. Novas oportunidades, novos aprendizados. E é justamente isso que nós estamos fazendo aqui agora na Terra. Nós espíritas, porém, né? Estamos aqui. E muito do que a gente sabe é que nós espíritas somos os que faliram religiosamente no passado, né? Então nós fomos os maus protestantes, os maus católicos, né? Os maus budistas, os maus muçulmanos. Nós erramos, equivocamos-nos em termos de religiosidade. Falamos o que não devia, né? E aí quando você usa, por exemplo, a sua palavra para destruir, para maldizer, para levar as pessoas ao erro, o que é que Deus faz com você? Bota você para falar o Evangelho. Na casa espírita, por exemplo, né? Aí você faz assim, vai falando aí, vê se aprende alguma coisa, ele fala, né? Vai aí falando, e vê se ouve, aproveita ouvir também, né? Porque é assim que Ele age, com o amor e com o tempo, nos dando a oportunidade. Então ter fé em Deus é ter essa segurança nesse relacionamento com esse ser que nos conhece em tudo e que nos ama profundamente. E aí, se Ele me conhece, se Ele me ama e se eu me relaciono com Ele, eu me entrego. Eu me entrego a Ele. Principalmente na hora em que o aprendizado difícil está acontecendo na minha vida. Porque às vezes isso acontece, a gente passa pelas dores. A maior de todas elas talvez seja a dor da perda, né? A perda de um ente querido. Como dói. Porém, a gente sabe que às vezes é preciso que a gente perca alguma coisa, que a gente se esvazie de alguma coisa, para que então Deus nos preencha. Algum sábio já disse que toda vez que Deus entra em contato conosco, a gente perde um pouco da gente, para que Ele deixe em nós um pouco dele. A maior perda de todas que a gente sofre é a perda da própria vida física. Um dia nós todos vamos ter que devolver esse corpo. E todas as ilusões que vêm com ele. Todas aquelas nossas obstinações, aqueles nossos apegos, sabe como é que é? Né? Quem é dona de casa como eu vai saber. Sabe aquelas taças que a gente não gosta que ninguém pegue? Né? Sabe aquela cama que quando você... Eu sou dessas. Arruma a cama, você não gosta que ninguém chegue nem perto? Pois é, o dia que eu desencarnar, vão sentar na minha cama.
Vão dar embora. Falar agora com os homens, né? Sabe o carro que você lava 3 vezes por semana? Que você limpa a saída de ar lá do ar-condicionado com cotonete, sabe? Sabe esse carro? No dia que o senhor desencarnar, eles vão pegar o carro. Vão entrar comendo no carro. E aí, ó, maior das perdas, eu tenho que devolver até esse corpo para que Deus me reconstrua e me preencha de outros valores maiores. Porque só me esvaziando dos meus enganos e das minhas ilusões é que Ele me dá outras coisas, né? Então, fé é ter aquela convicção nesse amor que é maior do que tudo, maior até do que amor de mãe, maior até do que amor de vó. Vó ama neto? Ama, Sônia? Né? Então, desculpa, não quero ofender ninguém, mas Deus ama muito, muito mais Ele do que você. E a cada um de nós. Então, essa entrega, essa certeza é que nos dá força, firmeza, para que a gente possa praticar, então, a caridade. Porque a verdadeira caridade, ela não acontece sem sacrifício pessoal, sem abnegação, sem desapego. A verdadeira caridade é o desejo do bem, na sua expressão menos egoísta. Só desejar o bem. Antigamente, os cristãos, para provarem a sua fé e o seu amor ao Cristo, eles precisavam ir lá para os circos romanos serem devorados por feras, né? Ou para provar o seu esclarecimento acerca das verdades espirituais, eram condenados como bruxas e queimavam em fogueiras. Hoje, graças a Deus, nada mais disso é necessário. Um cristão não precisa dar a vida em holocausto, em sacrifício, para ser um bom cristão. Mas tem uma coisa que a gente tem que sacrificar, que é o egoísmo e o orgulho. E ai, meu Deus, como é difícil. Porém, nós podemos sempre contar com a assistência da espiritualidade maior. E é isso que nós precisamos ter claro. Quando as pessoas adentram a casa espírita, ou quando elas adentram a qualquer casa de oração, vão à igreja, vão ao templo, que seja, né? Via de regra, elas estão buscando uma consolação. E o que é consolo? O que é ser consolado? E o Espiritismo, por excelência, dito por Jesus, é o Consolador prometido. Mas o que é ser um consolador? Um consolador é alguém que dá colo. Dar consolo é dar colo, é dar ombro amigo. Dar consolo é enxugar a lágrima. É isso que é ser consolador. E o que Jesus quer de nós é que nós sejamos modelos disso, que nós sejamos o evangelho vivo dele, porque o evangelho tem uma teoria linda. Como são lindos os textos evangélicos, como são lindas as obras do Espiritismo, é coisa maravilhosa, mas o que é um livro se ninguém o ler? E o que é uma teoria se ninguém a praticar? O que é então ser evangelho vivo, que é o que nós estamos sendo convidados a ser? Ser evangelho vivo é ser o consolador de Jesus, naquilo que for necessário e que eu puder. Então, se eu posso, eu faço. Eu posso dar um pão para quem tem fome, eu dou. Eu posso visitar um doente, eu vou. Eu posso consolar um amigo que perdeu um ente querido que está lá no velório? Eu vou. Eu posso ouvir um lamento de alguém que está sofrendo muito? Eu ouço. Eu posso dar um sorriso no meu dia, na rua, em qualquer lugar, quando eu entro numa repartição pública, numa loja, eu dou um sorriso. O que eu posso fazer? Só o que eu posso.
Não está sendo pedido para que nós façamos o que não podemos. Às vezes a gente vê, né, a grandiosidade desses grandes apóstolos do Cristo, como foi mencionado aqui pelo nosso querido João, né? Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, Bezerra de Menezes, Irmã Dulce e tantos outros, Gandhi, né? A gente fica ouvindo essas histórias magníficas, essas doações, e a gente se sente tão incapaz. Nossa Senhora, né? Ah, meu Deus do céu. O Bezerra de Menezes sabe, eu quando estudo para a palestra do Bezerra, eu fico até com bronca de Bezerra. Eu me discuto com o Bezerra, eu falo, Bezerra, mas também não dá. Tenha santa. Olha aqui as coisas que você fazia, Bezerra. Eu me sinto péssima. Acho que Bezerra ri muito de mim nessas horas, né? Ainda bem que ele ri. Espírito de luz tem bom humor, é o que diz. Então, por quê? Porque é muito grande, não dá para mim. Eu não sou essa, não sou assim. A maior parte de nós não é, mas existe tanta coisa que a gente pode ser e não faz, simplesmente por orgulho, por egoísmo, por preguiça, por medo de se expor. E são coisas pequenininhas, é a coisa do dia a dia. Então é nessa hora que a gente se lembra do conselho que Abigail, a noiva espiritual de Paulo de Tarso, deu a ele uma vez, lá numa das grandes dificuldades que Paulo passava nas suas peregrinações. Abigail em espírito apareceu e disse para ele: Paulo, 4 coisas, ela disse: ama, trabalha, espera e perdoa. Ama, porque para quem ama tudo é simples. Fazer as coisas por amor é fácil, é tranquilo. Para quem ama não há sacrifício, né? Pegar de novo o exemplo das vós e dos vós, porque eu não sou vó, mas eu tenho muitas amigas que são, e elas me dizem que é algo acima de ser mãe. Vai além. Vai além, amiga? Diz que vai além, né? Vai além. Então, uma avó, o neto chega e fala: vó, eu queria comer tal coisa, tal prato. E a avó, que estava com a cozinha limpinha, a louça lavada, a pia brilhando, ela vai pegar tudo e vai fazer. Dói? Machuca, vó? Machuca. Dá um prazer imenso. Então, para quem ama, é fácil. Por isso que a gente tem que buscar olhar com os olhos do coração, com os olhos de Deus, para os nossos irmãos falíveis e fracassados como nós, porque então vai ficar mais fácil da gente amar, e amando vai ficar mais fácil da gente fazer, porque quem ama faz com alegria, se sacrifica com amor, canta enquanto sofre. Essa é a magia do amor. Trabalha, porque o trabalho é uma bênção. Quem pode servir em qualquer campo da vida, seja no nosso trabalho oficial, né, aquele que a gente usa para ganhar o nosso pão de cada dia, todo mundo sabe o que é um trabalhador que faz o seu serviço com amor. Desde um porteiro, desde uma moça que entrega o cafezinho lá na empresa, até o mais alto cargo, não importa, a gente vê a diferença, não vê? Quando você vai num médico que ele te atende como se você fosse um pedaço de nada que sentou ali, nem olha para sua cara, fica lá no computador. Ah, tá sentindo o quê? Tá, vai tomar isso e aquilo, você sai e fala: meu Deus, né? Ao passo que, às vezes, uma pessoa que está te abrindo uma porta, ela abre sorrindo e você fala: meu Deus, mas como essa pessoa, olha, com que gosto trabalha. Então o amor, o trabalho, ele engrandece, a gente tem como trabalhar mais e melhor onde for, né? Seja em casa, onde for. Espera, porque quem tem fé espera a providência de Deus. Se você é plano e propósito de Deus, você não está em vão. Pode esperar que as respostas para suas dificuldades, elas virão das circunstâncias da vida. Deus não faz escândalo, Deus é silencioso, Ele não é barulhento.
Ele age com o tempo e não impondo o seu poder. Deus não violenta as consciências da gente, Ele espera o nosso tempo. Então, quando Ele se mostra para nós, Ele se mostra através das circunstâncias da vida. É alguém que me diz uma palavra, é um livro que cai na minha mão, é uma música que eu ouço, é um filme que eu assisto, é um caos de alguém que me conta. E aí eu posso me renovar. Espere em Deus. Ele está de olho em você. De olho. Porque você é projeto e propósito dele e ele não tem propósitos a esmo. E perdoa. Perdoar não é esquecer, porque esquecer as coisas é mal de Alzheimer ou é qualquer outra dificuldade. Perdoar é não se deixar morrer 1000 vezes pela mesma coisa que já passou. Entendendo que as falhas dos outros são falhas que eu também já tive ao longo das minhas vidas e talvez ainda possa vir a ter. Confiar, seguir adiante, deixar para lá. Saber que Deus, na sua misericórdia, só me permite viver aquilo que pode edificar em mim um dom a mais. Porque ao sair dessa encarnação, melhor do que eu entrei, eu dei mais um passo na direção da inexorável felicidade que me espera. Graças a Deus. E que assim seja. Como é gostoso acordar contente, dando bom dia a todos os irmãos, agradecendo por todos os momentos, ter sempre Deus dentro do coração. Com Jesus Cristo, nosso grande amigo, vamos seguindo na evolução, pois o Evangelho a todos ensina a praticar o amor e o perdão. Eu só quero dizer obrigado, irmão, que tanto nos ajuda nesta nossa missão. Allan Kardec querido, temos que agradecer esta bendita doutrina reviva, codificou com saber, que é o doutor Bezerra de Menezes. O nosso abraço aonde estiver, temos certeza da sua presença com a Meimei e o Chico Xavier e o Eurípides, educador iluminado, com alegria vem nos atender. Ele está colocando o medicamento naquela água que vamos beber. Eu só quero dizer obrigado, irmão, que tanto nos ajuda nesta nossa missão. Allan Kardec querido, temos que agradecer esta bendita doutrina reviva, codificou com saber. Eu só quero dizer obrigado, irmão, que tanto nos ajuda nesta nossa missão. Allan Kardec querido, temos que agradecer esta bendita doutrina reviva, codificou com saber. Pai, que sois todo poder e bondade,
Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, e à criança o guia, ao órfão, ó Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Deus, que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra e deixar nós beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento, de amor, como Moisés sobre as montanhas. Nós vós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nós a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nós a caridade pura, dai-nós a fé e a razão. Dai-nós a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde se refletirá a vossa divina imagem. Obrigado, Senhor. Cheio de alegria, né? Para o nosso lar, para a nossa família. Digo sempre a Deus que te possa estar sempre fazendo presente nesse horário. O quanto nós recebemos, né? Estamos muito felizes, graças a Deus. E vamos todo mundo fazendo o encerramento com a prece de Francisco de Assis, todos cantando em uma só voz. E vamos procurar colocar em prática também o que nós falamos agora. Graças a Deus, graças ao Mestre amado Jesus. Que esta paz que nós estamos sentindo, Senhor, possamos levar para o nosso lar, para os nossos familiares, por todos aqueles que nos cercam, e que possamos na próxima segunda-feira estarmos novamente aqui, falando em seu nome. Deus Pai, Jesus amado, muito agradecidos todos nós estamos, né, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Graças a Deus e graças a Jesus, com essa
prece damos por encerrada o Evangelho da tarde de hoje. Que assim seja. Vamos todos na paz do Senhor, por Deus, por nosso Mestre Jesus. Até segunda-feira. Nosso muito obrigada a todos.